Nós começamos o culto hoje com parte do Salmo 49, que ele fala o título dele é A Vaidade do Homem. Né? Então a irmã começou lendo, a partir, se eu não estou enganado, a partir do versículo 13, né? 11, né? Então é interessante que esse salmo, né, quando ele fala da vaidade do homem, a gente sabe que a vaidade, ela não é algo que vem de Deus, né? Deus, ele não é vaidoso, pelo contrário, né? Ele nasceu numa manjedoura, né? Quando perguntaram se ele era rei, tu és rei, né? Ele não disse que era, tu dizes. Então o Senhor, ele sempre se contrapunha à vaidade. Então esse salmo aqui, ele me fez também lembrar em alguns pontos que se contrapõem na própria palavra ao que o Salmo está falando, porque ele diz assim mesmo no versículo 6, né? Salmo 49, versículo 6, diz assim, né? Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. E o rei Davi, ele dizia, né, quando ele ia para uma batalha, que a confiança dele não estava em carros nem em cavalos. Amém. Mas ele dizia que a confiança dele estava em Deus. Apesar dele ter os melhores carros e os melhores cavalos, ele era conhecido, o exército dele era poderoso, os cavalos dele eram treinados para a guerra e eram cavalos muito velozes, eram escolhidos a dedos. Mas o rei Davi, ele nunca colocava que a força dele, né, estava naquilo. E é engraçado como às vezes os adversários de Davi, eles não levavam a sério isso. E que bom para Davi que os adversários não levavam a sério, porque por não levarem a sério a força de Davi, eles levavam farelo, né? Porque quando Davi ia para a batalha, ele era sempre vencedor, porque a força dele, a confiança dele não estava aí. Então, quer dizer, esse versículo 6, ele tem exatamente esse contraponto, né? Então, quer dizer, o homem, às vezes, ele quer se estribar nas suas próprias forças, na sua sabedoria, no seu entendimento, nas suas escolhas. Amém. Tem um trecho da palavra que diz, né, que há caminhos que aos olhos dos homens parecem retos, mas aos olhos de Deus não são. Às vezes, nós pensamos que determinadas decisões, caminhos, escolhas que nós fazemos, elas são a mais acertada. Mas é recomendável que a gente sempre ore para pedir a Deus a direção, o momento, né? Tem horas que não é o momento e a gente quer insistir naquilo. Tem determinados momentos na vida da gente que a gente quer fazer uma escolha, mas aquele momento não é o mais correto para a gente fazer a escolha. Mas às vezes a gente insiste. E depois tem pessoas que dizem, Senhor, mas tu me abandonaste, né? É engraçado, a pessoa ela não consulta o Senhor, ela não busca o Senhor, mas quando dá errado, aí ela culpa o Senhor. Né? Nós temos acompanhado no mundo muitas situações como essa, né? Às vezes pessoas que escolhem um caminho, sabendo que aquele caminho é perigoso, sabendo que aquele caminho, né, é um caminho que, né, ele vai trazer problemas, né? Não só o jovem, né, mas no caso dos jovens, às vezes, eles são alertados, eles são orientados, né? Mas eles querem se expor no caminho, e lá adiante. Eu lembro daquele rapaz lá no Paraná, né, que ele morreu num país aí que eu não estou lembrado do nome agora. Tailândia. Na Tailândia, né? Eu lembro que a mãe dele, né, ela deu um testemunho dela dizendo que muitas das vezes ela alertou ele. E engraçado que ele não era a primeira vez que ele tinha ido para lá levar drogas. E que no meio dos amigos dele no Rio de Janeiro, ele se vangloriava. Porque eu já fui, eu tenho o corpo fechado, comigo não acontece nada. E quando aconteceu, irmão, não teve. Ele se vangloriava. Então, são caminhos errados, e às vezes o Senhor ele providencia anjos para alertar. Mas às vezes a gente não quer escutar. E a palavra diz que o preço do pecado é a morte. Aqui também no versículo 14,
diz assim, né? Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Olha lá, a morte é o seu pastor. Aí a palavra do Senhor vem e diz assim para nós, né? O Senhor é o meu pastor. Amém. E nada me faltará. Amém. Glória a Deus. Então é um contraponto. Amém. Se para uns a morte é o seu pastor, para nós que ouvimos a voz do Senhor, que seguimos a orientação do Senhor, a palavra é diferente, né? A palavra é que o Senhor é meu pastor. Amém. A palavra diz também que para aqueles que crerem, você não verá a morte eternamente. Amém. Então, irmãos, né? Veja como é bom a gente ouvir a voz do Senhor, a gente seguir a orientação do Senhor, a gente se colocar na dependência do Senhor. A palavra ela vai nos mostrando isso, né? Diz aqui também no 14, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Aí a palavra do Senhor vem e diz para nós, né? Na minha casa há muitas moradas. Então a nossa habitação é na casa do Senhor, porque o Senhor preparou para nós essa casa, essa morada. Ele diz na palavra dele: na minha casa há muitas moradas. Vou preparar um lugar. Aleluia. Vou preparar um lugar. E a palavra aqui ela diz, né, quando ela fala da vaidade, né, que a sepultura é o lugar em que habitam. No 15 ele diz, né, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, quando nós deixamos, irmãos, o Senhor nos tomar para Ele, quando nós deixamos a nossa vida, né, colocamos na mão do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, é totalmente diferente. A irmã deu um testemunho aí, e muitos outros nós já ouvimos aqui, e com certeza vamos ouvir muitos outros. Não há erro, não há erro. Todas as vezes que nós confiarmos a nossa vida ao Senhor, as nossas decisões ao Senhor, que nós procurarmos ouvir a voz de Deus na nossa vida, nós vamos sempre ser levados para um lugar de paz. Amém. E a recíproca, né, o inverso disso, ele é também verdadeiro. Todas as vezes que nós não ouvirmos a voz do Senhor, e é um direito que nós temos, é uma escolha, nós fazemos essa escolha, o resultado também, ele não será um resultado de paz. Nós não vamos ter morada de paz. Mas se nós ouvirmos a voz do Senhor, é eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se abrires, né, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Olha, o Senhor ele fala assim, né, cearei contigo e tu comigo. Então ele dá uma ideia de comunhão. Porque tudo que o Deus quer, tudo que o Senhor quer é isso. Ele quer estar conosco. Por isso ele diz, na minha casa há muitas moradas. Irmãos, com certeza na casa do Senhor, a morada que Ele tem para nós não é um puxadinho, né? É lá junto com Ele, porque quando Ele estava com os discípulos, né? Ele tinha os momentos lá da ceia, né? Quando Ele beijou os pés, Ele lavou os pés. Ele não falou assim, olha, escolhe ali o pessoal do pé bonito, cheiroso para me beijar. Pelo contrário, Ele não falou isso. Então a palavra, né, de hoje, o salmo que a irmã leu, abrindo aqui, o que a Mankátia, né, a palavra que ela trouxe, o testemunho que a irmã deu aí, ele fala exatamente isso. E para concluir aqui, né, quando ele fala, né, que a sepultura é o lugar em que habitam, né, os vaidosos, e essa palavra vaidade aqui, né, ela fala exatamente da teimosia, né, quer dizer, às vezes a gente quer ouvir a voz do Senhor, a gente acha até às vezes que não precisa do Senhor. Não, mas eu não preciso, eu tenho já a minha direção, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, né? Aí o Senhor ele vem aqui na palavra, né, em João, e ele fala aqui, né, em João, no capítulo 3, versículo 15, de João capítulo 3, versículo 15 e 16, né? Ele diz assim, no 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, irmãos, se nós crermos no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, o resultado vai ser a vida eterna. O que é essa vida eterna? É uma vida de paz, é uma vida, né, de serenidade. Quer dizer, o problema vai vir, nós não vamos deixar de ter o problema.
Mas, irmãos, a forma como nós vamos enfrentar o problema, ele vai ser muito mais, vai ser muito mais fácil. Porque Davi, irmãos, ele não deixou de, quando ele se tornou rei, ele não deixou de ter guerras, de ter lutas. E teve muitas. Mas ele era sempre vencedor, porque ele sempre buscava a direção do Senhor. Então é o que diz a palavra, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então o rei Davi, ele sempre tinha vitórias, mesmo diante das lutas. E nós sabemos que as lutas do rei Davi foram lutas, muito fortes. Umas ele nem procurava, elas vinham. E outras ele, pela fraqueza dele de homem, ele procurou, E ele pagou um preço caro por isso. A família dele ali se confrontando, E no versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra aqui, ela está falando de morte, A morte é o seu pastor, mas o Senhor vem dizer que não, que a morte não é o nosso pastor, que o nosso pastor é Ele, desde que a gente creia, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. E finalizando aqui também em João 8:51, capítulo 8, no versículo 51, de João, aleluia. 8:51, a palavra diz assim, em verdade vos digo. Quer dizer, quando o Senhor fala assim, ele repete, duas vezes o termo em verdade, quer dizer, então ele está realçando, ele está falando alguma coisa que é muito forte, Por isso ele realça, Vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então o Senhor, irmãos, ele fala conosco e ele nos dá o mapa da mina, Ele fala onde é que a gente tem que buscar, o alimento,